Hoje eu quero falar com vocês sobre cuidado com as suas expectativas. Sabe, quando nós cuidamos de algo, quando nós dedicamos atenção para algo que é especial para nós somos muito, mas muito cuidadosos nos mínimos detalhes. Por exemplo, quando você tem um bebê, e eu e a Nathalie estamos prestes a ter um bebê, a gente começa a olhar assim os casais da nossa igreja, que não são poucos, que estão com recém-nascidos, e nós vemos o cuidado, a atenção que eles dão para os bebês. Quando eu estou com o Lê e com a Flávia, eu vejo a forma como eles cuidam da Isabelle. É muito lindo. Em todos os detalhes eles querem prover aquilo que a Isabelle precisa. Por quê? Porque a Isabelle é muito importante para eles. As nossas expectativas também são muito importantes. Em primeiro lugar, porque as nossas expectativas potencializam situações. Por exemplo, quando você está com muita fome, eu acredito que agora não tem ninguém com tanta fome assim, mas no culto das 10h30, quando chega ali perto das 11h30, meio-dia, já tem alguns irmãos assim que você começa a ouvir um som saindo do estômago deles, que eles estão com fome, né? Você está com muita fome e você está a caminho da melhor churrascaria de Miami. Expectativas são criadas. Quem aqui gosta de uma boa churrascaria? Expectativas são criadas. E você fica ansioso para aquele momento. Você não vê a hora de chegar na churrascaria, de passar a maminha, a fraldinha, a picanha, né, aquele buffet maravilhoso. Você quer desfrutar de cada momento. Porque quando você está com fome, você gera expectativas para o momento que você vai chegar na churrascaria. Por outro lado, se você não está com fome, se você não está com expectativas para ir para um lugar, por mais que seja a melhor churrascaria dos Estados Unidos, você não fica tão animado, porque se você está cheio, não tem expectativa para aquele momento. As nossas expectativas, elas têm um valor muito grande, porque elas podem potencializar situações positivas, porque quando você cria expectativas para algo positivo que vai acontecer e aquilo se torna realidade, aquela situação é ainda mais especial. Porém, quando as nossas expectativas são frustradas, aí a gente sofre demais, porque se em primeiro lugar as suas expectativas potencializam situações, as suas expectativas, quando são frustradas, elas geram muito sofrimento. Quem aqui já passou por uma expectativa frustrada e você sofreu demais? Levante sua mão. Quando a gente quer muito que algo aconteça, quando nós colocamos todas as nossas fichas em um projeto, quando nós colocamos toda a nossa atenção em uma pessoa, em um plano, em um momento da nossa vida e as coisas não fluem da forma como você gostaria e aquilo gera muito sofrimento no seu coração. Vocês estão vendo como as nossas expectativas são preciosas? A gente tem que tomar muito cuidado com onde eu e você colocamos as nossas expectativas. E eu não estou aqui dizendo que nós não devemos criar expectativas, porque como eu falei, as expectativas são boas, são positivas, elas podem potencializar momentos extraordinários da sua vida, mas se elas estiverem nos lugares errados, a chance de você se frustrar é muito grande. Por isso hoje eu quero falar com vocês sobre cuidado com as suas expectativas. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Cuidado com as suas expectativas. E para falar a respeito desse tema, eu quero ler uma história que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 40, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Gênesis 40. E a palavra de Deus diz: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão, eles sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam:
tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, diga comigo, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Eu não sei se todos que estão presentes são familiarizados com a história de José, mas de uma maneira resumida, José cresceu em um lar com vários irmãos. E como alguém que tinha privilégios por ser o caçulinha da turma, alguém que tinha vindo na rapa do tacho, é assim que dizem a expressão? Veio depois, assim, na velhice do seu pai, ele era tratado de uma maneira muito especial pelo papai e pela mamãe. Isso gerava uma grande ira no coração dos seus irmãos mais velhos. Porque além de José ser muito bem tratado pelo papai e pela mamãe, ele ainda era um baita de um dedo duro. Você tem algum irmão dedo duro? Você, esse irmão dedo duro? Imagina, tudo que os irmãos faziam de errado, José ia para o papai e falava: pai, você não vai acreditar, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ele não era muito bem visto pelos seus irmãos, mas o que ele não esperava é que chegaria um dia em que ele ia ver os seus irmãos que trabalhavam no campo, e esses irmãos tão enfurecidos o pegariam, jogariam ele em uma cova e depois o venderiam como um escravo. Uma situação muito tensa dentro da família de José. José é vendido como escravo e vai para o Egito. No Egito ele trabalha na casa de um homem chamado Potifar. Ele prospera naquele lugar porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Porém, em um fato muito específico, ele acaba voltando para a prisão, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas a história de José, ela é cheia de altos e baixos. Todos os baixos relacionados a pessoas. Porque pessoas não são fáceis de lidar, especialmente porque pessoas são imprevisíveis. Por mais que José soubesse que os seus irmãos não gostavam dele, por mais que José soubesse que eles estavam irados com a forma como ele dedava os seus irmãos para o seu pai, por mais de tudo isso, ele não imaginava que os seus irmãos seriam capazes de pegar ele, jogar em uma cova e vender ele como escravo. José também não esperava que, ao estar trabalhando na casa de um homem, Potifar,
prosperando naquele lugar, administrando toda a casa. Ele não esperava que a mulher de Potifar fosse capaz de fazer algo tão cruel com ele. Você pode me perguntar, mas pastor, o que essa mulher fez? Simples, José era um homem bonito, era um homem jovem, e enquanto ele trabalhava na casa de Potifar, a mulher de Potifar cobiçou José. E ela falava, José, vamos para a cama comigo? José cheio de saúde, bonito. José fala, não, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser desleal ao meu Senhor? Como que eu posso ser infiel a Deus? Como eu posso pecar contra Deus? E essa mulher, dia após dia, falava, José, vamos para a cama comigo? José, vamos para a cama comigo? E lembre-se, eu não estou falando de uma mulher feia, eu estou falando de uma mulher bonita, rica e bem cuidada. E normalmente mulheres ricas, bonitas e bem cuidadas, elas são atrativas, não são? Os maridos que estão com a esposa do lado estão quietinhos. Mas as esposas, é atrativo. José, vem para a cama comigo. José, vem para a cama comigo. E ele, não. Até um dia em que essa mulher pega José pela força, leva ele para o quarto, tira a roupa dele, ele sai correndo pelado, porque ele não podia fazer aquilo. Ele ia ser desleal ao seu senhor, ia pecar contra Deus, e essa mulher então difama José para todos os escravos, e difama José para o seu marido Potifar, que coloca ele na prisão novamente. Pessoas são imprevisíveis. José sabia que essa mulher era perigosa, José sabia que essa mulher era um laço bem grande, mas ele não imaginava que essa mulher fosse capaz de fazer algo tão terrível e jogar ele na prisão novamente. E quando nós colocamos todas as nossas expectativas em pessoas, é importante que nós saibamos que elas são imprevisíveis. Você pode ter alguém que está do seu lado hoje, e essa pessoa amanhã ela pode te trair. Se todas as suas expectativas estiverem fixas em pessoas, a chance de você se frustrar é muito, mas muito grande. E nós vemos que, novamente, José está se relacionando com uma pessoa, o copeiro, tem um sonho e precisa da ajuda de José. José ajuda o copeiro, José dá a interpretação para o copeiro. Ele diz, José, quando você voltar para o palácio, lembre-se de mim. E o que o copeiro faz na hora que ele volta para o palácio? Ele se esquece de José. O fato de você ajudar as pessoas hoje não quer dizer que elas vão te ajudar. E tem muita frustração, existe muita gente que caminha frustrada porque ajudou muito outras pessoas e esperava que essas pessoas iam ajudá-las em troca, mas elas se frustraram porque as pessoas se esqueceram, viraram as costas. Quando caminhamos no ministério, isso não acontece 1, 2, nem 3 vezes, né, pastor? Quando a gente ajuda uma pessoa e quando essa pessoa está bem, vira as costas e segue o seu caminho, se esquecendo da gente. A lição que eu tiro disso é que nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas. Nós não podemos colocar as nossas maiores fichas em pessoas. Porque se as suas maiores expectativas estiverem sob os ombros de pessoas, a chance de você se frustrar é muito grande. Porque existem pessoas que não querem retribuir para você a expectativa que você cria sobre elas. O copeiro claramente queria resolver o seu problema. Ele não estava muito preocupado em retribuir as expectativas que José criou para que José saísse daquela prisão. Nem sempre as pessoas que você coloca expectativas vão querer te ajudar. Eu me recordo que há mais ou menos 15 anos atrás, eu gerei uma grande expectativa no meu coração quando eu conheci a Nathalie. E eu falei, eu vou namorar com ela. Essa aí não tem jeito. Eu estava convicto. Expectativas foram criadas. Mas, na primeira vez, expectativas foram frustradas. Na segunda vez, expectativas foram criadas. Expectativas foram frustradas. Naquele momento, a Nathalie ela não queria namorar comigo. A Nathalie não queria começar um relacionamento comigo. E existem situações que você coloca muita expectativa em alguém que não quer te ajudar. Em alguém que não quer retribuir aquilo que você construiu de expectativa para aquela pessoa. E você não vai conseguir mudar a opinião delas. Embora com a Nathalie, graças ao Senhor,
Deus tocou no coração dela e ela... Eita glória! Ela me deu uma chance. Mas existem pessoas que não querem te retribuir. Existem pessoas que não querem suprir as suas expectativas. No seu trabalho, se você tem funcionários, existem funcionários que não estão preocupados em suprir as suas expectativas. Existem pessoas que não estão preocupadas em retribuir aquilo que você cria de expectativa para elas. E se você colocar toda a sua expectativa nos ombros delas, a chance de você se frustrar é muito grande. Mas também existem pessoas que não podem retribuir as expectativas que você cria. Na história nós vemos um homem que poderia ajudar José, mas existem pessoas que não podem retribuir as expectativas que nós criamos. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que quando elas encontrarem alguém para casar, aí elas vão ser felizes. Você já ouviu essa história alguma vez na sua vida? Não, o dia em que eu encontrar a pessoa, aí sim eu vou ser feliz. E uma expectativa é criada, e essa expectativa é colocada sobre os ombros de alguém que não vai poder te retribuir em tudo aquilo que você precisa, porque pessoas são falhas, pessoas têm limites. E não adianta você se frustrar porque uma pessoa não superou todas as suas expectativas, porque se você colocou muito peso nos ombros dela, talvez você colocou essa expectativa no lugar errado. Nem todo mundo vai poder retribuir as expectativas que você cria. Só que se você colocar todas as suas fichas em pessoas, eu volto a dizer, a chance de você se frustrar é muito grande. Mas uma das coisas que eu vejo de muito linda na trajetória de José, desde o momento em que ele estava na casa do seu pai, até o momento em que ele foi vendido como escravo, quando ele estava na casa de Potifar e quando ele estava na prisão novamente, existe uma expressão que aparece por diversas vezes no texto bíblico. E sabe qual é a expressão? Mas o Senhor estava com José. Mas o Senhor estava com José. E essa é uma lição muito preciosa para nós. Porque a fidelidade de Deus, a presença do Senhor na minha vida e na sua vida, são justamente aquilo que nós necessitamos para entender que as nossas maiores expectativas não devem estar em pessoas, mas as nossas maiores expectativas devem estar em Deus. Porque as pessoas podem te frustrar, os seus amigos podem te frustrar, até mesmo o pastor dessa igreja pode te frustrar, mas Deus, Ele continua sendo fiel. Por isso é nele que nós devemos colocar as nossas maiores expectativas. É no Senhor que nós devemos crer, porque a fidelidade dele o credencia para ser a melhor pessoa, para te ajudar a cuidar disso que é algo tão precioso na sua vida, que são as suas expectativas. José se frustrou com seus irmãos? José se frustrou com a mulher de Potifar? José provavelmente se frustrou com o copeiro, mas o Senhor estava com ele. Por isso não existe melhor maneira para você cuidar das suas expectativas do que colocando todas elas em Deus. Como se fosse uma escala, a minha primeira expectativa está no Senhor, depois a minha expectativa está em homens, porque eu sei que mesmo que as pessoas me frustrem, mesmo que as pessoas falhem comigo, eu ainda tenho o Senhor, e a minha expectativa está nele. E guarde isso no seu coração. Deus é fiel em todo tempo. A fidelidade do Senhor não muda. Os tempos mudam nas nossas vidas. As pessoas não suprem as nossas expectativas, mas Deus continua o mesmo. Por isso, ao cuidar, para que você cuide bem das suas expectativas, para que você coloque elas num lugar saudável, num lugar onde você realmente pode descansar o seu coração, em primeiro lugar, e eu vou reforçar isso, não deposite as suas expectativas totalmente em pessoas. Acredite em pessoas, confie em pessoas, mas não coloque as suas expectativas nelas. Coloque as suas expectativas em Deus. Porque só Deus pode suprir tudo aquilo que você necessita. Só Deus pode suprir tudo aquilo que você realmente precisa. Por isso não deposite em pessoas, não coloque nos ombros delas as suas expectativas. Em segundo lugar, se alguém te frustrar, siga a sua vida, siga em frente. Se alguém falhar com você, segue a sua vida. E eu acredito que isso é bom até você falar para a pessoa que está do seu lado. Se alguém falhar com você, fala para ela. Segue em frente. Segue em frente.
Não fica parado, não fica estagnado. Tem gente que estaciona a vida nas frustrações. Mas, meu irmão, se você ficar estacionado em toda a frustração que você tiver na sua vida, a chance de você não se mover em direção àquilo que Deus tem para a sua vida é muito grande. Então, segue a sua vida. A pessoa te frustrou? Respira fundo e segue em frente. Deixa a situação passar. Não fica preso àquilo que trouxe tanto sofrimento no seu coração, porque quanto mais preso você ficar naquilo que as pessoas fazem para te frustrar, mais sofrimento você vai trazer para a sua vida. Porque as pessoas vão. E se você não deixar a frustração ir também, ela não vai com a pessoa, ela vai ficar com você. Siga em frente. Siga em frente. Em terceiro lugar, não endureça o seu coração com as pessoas. E talvez esse seja um dos maiores desafios, você não endurecer o seu coração com as pessoas. Com as pessoas que trazem sofrimento para você, que te frustram. E você pode falar: pastor, mas isso não é justo. Você não conhece a minha história, você não sabe o que fizeram comigo, ou você não sabe o que estão fazendo comigo agora. Não feche o seu coração. Porque olha o que está escrito em Gênesis capítulo 41. Ao final de 2 anos, diga comigo, 2 anos. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. E pela manhã, no verso 8, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios, mas ninguém conseguia interpretar esse sonho. Mas o verso 9 diz: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Ele se lembra da frustração que ele gerou no coração de José. E por que eu digo para você não fechar o seu coração quando as pessoas te frustram? Porque aqueles que te frustram hoje podem ser aqueles que te abençoam amanhã. E se você estiver com o seu coração fechado, você pode deixar de viver uma grande bênção na sua vida pelo fato de você não querer saber mais da pessoa. Aqueles que te frustram hoje podem ser bênção na sua vida amanhã. Mantenha o seu coração aberto. José estava trabalhando, José estava lá dentro da cadeia fazendo o seu melhor. E um dia alguém bateu na porta e falou: José, o faraó quer falar contigo. José, você precisa se arrumar para ir falar com o rei do Egito. Talvez naquele momento José não imaginou que quem lembrou dele foi o copeiro. Mas imagina no momento em que ele chega na sala do faraó e vê o copeiro e descobre que aquele que frustrou José no passado, 2 anos antes, foi aquele que preparou o caminho para que José vivesse um grande milagre na sua vida. As pessoas te frustram, só que as pessoas também podem ser bênçãos na sua vida. E em quarto e último lugar, mantenha a sua maior expectativa em Deus. Em todos os momentos, mantenha a sua maior expectativa em Deus. E sabe por quê? Porque José, quando era muito jovem, teve um sonho de que ele governaria uma nação, de que os seus irmãos, a sua família se prostraria diante dele, e expectativas foram criadas no coração de José. Só que a trajetória não foi da maneira que ele esperava. Ele não foi caminhando em uma trajetória de subidas de degraus, não. Pelo contrário, ele passou sofrimento, ele passou traições, ele teve grandes desafios. Mas a promessa que Deus havia feito para José ainda permanecia intacta. E quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus, nós podemos descansar o nosso coração, que mesmo que você esteja enfrentando desafios, mesmo que você esteja enfrentando traições, frustrações, a promessa de Deus para a sua vida permanece intacta, meu irmão. E é por isso que nós podemos colocar as nossas maiores expectativas em Deus, porque aquilo que Deus prometeu para José demorou, mas se transformou realidade no tempo de Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Por isso, meu irmão, coloque as suas expectativas em Deus. Antes de colocar elas em pessoas, coloque em Deus. Pessoas podem te frustrar, mas só Deus pode cumprir todas as suas promessas na sua vida e tornar realidade tudo aquilo que você mais necessita. Crie expectativas para aquilo que Deus tem para a sua vida e saiba que no caminho podem ter altos e baixos, mas a promessa que Deus faz, ela se cumpre na vida dos seus filhos.
Por isso, cuide das suas expectativas. No lugar de colocar elas em pessoas, coloque elas em Deus.